circuito a gente então sabe que a gente tem a tensão, que ela pode ser variável, né? Por exemplo, a Florianópolis é 220 volts, eu tenho uma pilha que é 1,5 volt, eu posso ter uma associação de pilhas, né? Eu posso ter, lá em São Paulo, que é 110 volts a tensão, né? Em Minas Gerais também, enfim. Eu tenho algumas opções de tensão. E essas opções de tensão, a gente vai fazer uma relação entre a resistência daquele material, né, e a corrente elétrica que vai ser gerada. Então, Ohm, ele formulou, né, ele estudou e formulou duas leis, tá? A gente tem a primeira lei de Ohm e a gente tem a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, né, ela diz respeito, tá, que a resistência de um determinado material no circuito, ela é constante, ela não depende das variações da tensão da corrente. Então, quem vai variar vai ser a corrente elétrica e a tensão, mas a resistência não varia. Então, ele formou essa lei. A tensão, ela vai ser igual à minha resistência, que é um fator de proporcionalidade, vezes a corrente, né? Então, essa resistência aqui, se eu deixá-la sozinha, porque ela é constante, vai ficar U dividido para I. Então, isso aqui, ó, que é a minha resistência, ela sempre vai ser constante, né? Nessa lei aqui, tá? E a gente vai estudar ao longo do terceiro ano, a nível de ensino médio, que essa resistência, ela é constante, ela vai ser constante, certo? Se ela tem que ser constante, e isso aqui tem que ser uma igualdade, né? Portanto, à medida que eu aumentar a tensão, a minha corrente também vai aumentar, porque é uma divisão, né? E eu não posso ter uma diferença aqui na divisão, certo? Então, se eu aumento a tensão, se eu aumento o numerador, né, automaticamente o meu denominador também tem que ser aumentado, para que essa igualdade aqui seja verdadeira. Porque essa resistência, ela vai ser uma constante, ou seja, ela não vai variar, ela não pode variar, né? Então, a primeira lei de Ohm, ela diz exatamente isso. Então, para ser um resistor ôhmico, que é o que a gente chama, a resistência, ela não pode variar, ela tem que ser constante. Então, o valor dela vai ser o mesmo durante o tempo todo, tá? A única forma dessa resistência variar, né, vai ser o quê? Trocando material. Por quê? Porque essa resistência, ela depende do material. Assim como o atrito também dependia do material, né? Tem material que tem mais atrito, tem material que tem menos atrito, tá? Então, essa resistência, que é um resistor, né, ele é um fio resistor, e vai depender do material, depende da área daquele fio, depende do material daquele fio, né, de novo, e depende do comprimento daquele fio também, né? Então, a segunda lei de Ohm, essa aqui é a primeira, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Né? Então, ele vai dizer que essa resistência, ela só vai variar, então, se eu trocar de material, que é o que eu chamo de uma constante, né, de resistividade do meu material, que é uma letra grega chamada ρ, né, multiplicado pelo comprimento do meu resistor, dividido pela área daquele fio, né, do fio, tá? Então, isso aqui, né, é uma constante de resistividade. Né? E só depende do material. Só depende do material, tá? Então eu tenho a primeira lei de Ohm, né, que diz que a minha resistência, ela não vai variar com relação à tensão e à corrente elétrica, né? E a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência só varia se eu cortar o fio, se eu colocar outro fio, se eu esticar aquele fio, né? Então aí essa resistência consegue ser variável, né?
Então, essas as leis de Ohm, tá? O que vai mover praticamente toda a eletricidade é a primeira lei de Ohm, né? Então, praticamente toda a eletricidade, né, vai ser regida pela primeira lei de Ohm. A tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é quais são as unidades. Vamos para as unidades aqui, né? A unidade, então, tá, de tensão. A unidade de tensão, vocês já sabem, é o meu potencial. A gente já tinha visto isso lá no eletrostático. Então, a unidades, né, de tensão, tá? Que é o meu U, que também a gente chama de DDP, que é a mesma coisa que diferença de potencial. Ó, diferença de potencial, tá? A unidade de tensão, então, ela é dada em volts. A unidade, né, de corrente, que a gente já tinha visto, a unidade de corrente elétrica, tá, é o ampere, que é o Azinho. E a unidade de resistência, tá, é uma outra letra grega, né, que se chama, que é o Ohm, que é o ômega, tá? Que é aquele ômegazinho, eu não sei fazer direito, né, mas é bonitinho assim, né? Sim, bonitinho, tá? Então, a unidade de resistência a gente chama de Ohm, que é a letra ômega, certo? Então, tá aqui, né, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm. E aí, agora, a gente entra, né, nos circuitos. A gente tem dois tipos de circuitos que a gente pode ter, na verdade, três, né, porque são dois circuitos independentes e um misto dos dois, certo? Daqui a pouquinho tem mais videozinhos, então, tá, gente?